Olá, amigos, sejam bem-vindos a todos. Pedro Munhoz, seja bem-vindo. Orando para você ser campeão do UFC, hein? Isso vai acontecer em breve, em nome de Jesus. Forte abraço, amigo, bom te ver por aqui. Kelma, nossa Exo Church lá em Joinville, seja bem-vinda. Preta Borges, olá, sorriso na área. Sem áudio. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Diga que sim. Alguém disse que está sem áudio. Estão ouvindo ou não? Estão ouvindo? Estão ouvindo, gente? Não estão me ouvindo? Estão ouvindo? Ouvindo bem, tá bom. É porque às vezes uma pessoa está com áudio ruim e diz que não está ouvindo. Que bom que vocês estão aí, todo mundo. Rubens, seja bem-vindo. Kelma, Neide. Vamos ver se o Fabrício já está por aqui. Cadê o Fabrício? Miguel? Preciso de ver o Fabrício. Onde está o Fabrício? Opa. Não estou vendo o Fabrício. Fabrício, dá um alôzinho aí, um tchauzinho, que eu consigo te inserir assim que eu ver o seu tchauzinho. Porque... Onde está o Fabrício? Se estiver me ouvindo, dá um tchauzinho para mim, hein, Fabrício, porque eu consigo te inserir, porque tem muita gente que fica pedindo para entrar e o Instagram tá com algum problema. Vamos lá, Fabrício, dá um tchauzinho para mim. Vamos falar hoje sobre o fim do mundo. Fabrício está na live? Olá, Luísa, seja bem-vindo, Fabrício. Ótimo. Tá aqui, aguardando Fabrício e Miguel. Onde estamos? O que está acontecendo, hein? Fabrício Miguel recusou? Está dizendo que você recusou, Fabrício. Vamos ver de novo aqui. Problemas tecnológicos. Vamos entrar. Aqui estou. Enquanto isso, manda um aviãozinho. Aí. Aqui estou, amigo. Seja bem-vindo. E aí, Então, meu manda um amigo? aviãozinho aí pro pessoal. Você que está nos assistindo aí, manda um aviãozinho pro pessoal entrar aí na live agora. Para começar, estamos falando sobre o fim do mundo, estamos lançando esse livro pela editora Chara, O Fim do Mundo. Quero lançar pelo menos 4 livros esse ano sobre esse tema, o fim do mundo. Já temos aí o Escatologia Vitoriosa, do Harold Everett. Tenho aí mais uns 2 livros em mente, que estamos comprando os direitos para poder lançar pela editora Chara. Fabrício, seja bem-vindo, pastor da nossa CN Fortaleza, está expandindo o evangelho para o Nordeste, aí, quebrando. O ermo exultará, o deserto florescerá. Você já viu lá em Ipueiras, Amém. Fabrício? Não, Ipueira já tem um certo ponto. Agora a gente tá. Hoje nós tivemos culto lá em São Luís,
Inclusive o pastor Luiz André estava lá hoje pregando e a gente está lá em São Luís também, né? E estamos caminhando em outros, abrindo pequenos grupos em várias capitais agora, do norte e do nordeste, e nos próximos meses aí, se Deus quiser, abrindo igrejas. Que incrível. As pessoas estão chegando ainda, temos 500 pessoas agora. Fabrício, então, vamos ao tema. Vamos ao assunto aqui. Eu preparei alguns pontos aqui para a gente. Mas antes de começar, eu queria avisar que... Tem gente pedindo igreja em Natal aqui, ó. Natal. Eu quero dizer para as pessoas que é interessante, enquanto a gente não começa a live, se você é de algum estado aqui, de alguma capital do Nordeste, ou de algum lugar do Brasil que está nos seguindo, você pode estar ligado à Exo Church, que é a igreja digital da Comunidade das Nações, e ligado lá você vai estar conectado em um pequeno grupo da sua cidade, né? Em primeiro lugar, o pequeno grupo vai ser digital e nós vamos conectando essas pessoas, e quando houver um grupo, né, que nós vermos a necessidade de enviarmos alguém, nós vamos enviar alguém para abrir uma igreja na cidade em que você está. Então é importante você estar conectado à Exo Church. Show demais. Então você entra aí, CN Exo Church, arroba CN Exo Church, você vai achar aí o perfil no Instagram e você vai poder pegar informações sobre como fazer parte da Exo Church. Exo vem de exponencial, essa é a abreviatura de exponencialidade. CN Exo Church. Então, Fabrício, amanhã eu vou estar com o Johnny Elo, meio-dia, numa live. O Johnny é autor desse livro. Eu tive uma experiência fantástica com ele em 2010, foi 2010 ou 2011, que ele esteve em Brasília. E aquele cara que deixa um depósito quando passa, não é só uma mensagem, é mais do que isso, ele deixa um depósito. A mesma coisa eu tive com o Harold Eberly, que esteve comigo um momento, e aquela visita inesquecível de alguém que passa na sua vida e deixa uma marca. Eberly e Johnny têm uma visão de futuro muito positiva. Como também o Bill Johnson, o Chris Bolton, essa turma toda que anda junto com a gente. O que se deve a essa visão tão negativa sobre o futuro hoje no nosso mundo? Eu sei que você teve influências importantes na sua vida, que são as mesmas que eu tive, como Abraão de Almeida. Eu li Israel, Gog e o Anticristo. Nós respeitamos tanto o manto do jornalista, então pastor também da Assembleia de Deus, Abraão de Almeida. Eu li os livros dele todos. Acho que em 1991 eu dediquei boa parte do meu tempo para ler os livros do Abraão de Almeida. Assim Vive Israel. Abraão de Almeida foi o primeiro camarada, a primeira pessoa que me inspirou na visão de Israel. A Valnice Milhomes também me ajudou muito nisso, mas aquele livro do Gog, Israel, o Anticristo, que falava sobre a União Soviética como o Reino do Norte que viria, e depois a gente teve aí o Hal Lindsey, né, na Agonia do Planeta Terra, Satanás está vivo e ativo no planeta Terra, e o mais conhecido dessa geração, o Deixados para Trás, do Tim LaHaye. Tim LaHaye. Tim LaHaye. Então, tudo isso promoveu aí uma visão muito dispensacionalista, né, de 7 anos de tribulação. Os pessoal, quando a gente fala desse assunto, sempre manda pergunta: você acredita que a igreja vai ser arrebatada antes, durante ou depois da tribulação? Que é uma pergunta para um pré-milenista, né, uma pessoa que acredita nesse esquema todo de 7 semanas de Daniel, como assim foi apresentado para nós. Eu mesmo naveguei por isso, mergulhei, fiz conta, fui lá, o decreto de Ciro, 445, até a morte do Messias, e a última semana que foi projetada para um futuro. Assim, é uma imaginação muito fértil lançar a última semana de Daniel para o futuro tão distante, né, onde essa última semana aconteceria depois de 2000 anos, né, que Jesus tinha morrido e tal.
Como competir com uma visão que está há tanto tempo, digo, o século XX foi dominado por essa visão a partir de Scofield, da Bíblia de Scofield, e muitos dos nossos... eu vou deixar você falar, tá? Segura aí, Sim, que daqui a pouco está contigo. Muitos dos nossos amigos que acreditam bem diferente disso dizem que é por conta mesmo de uma frustração, a Guerra Civil Americana, irmão matando irmão, aquela batalha de Pittsburgh, e isso influenciou demais a teologia, se tornou muito negativa. Nós temos aí junto um pacote da teologia liberal que roubou a energia, a força da igreja. A igreja se tornou muito cativa, um cristianismo muito bem comportado. Os revolucionadores, aqueles que transtornaram o mundo, que chegaram até Éfeso, viraram o mundo de cabeça para cima, se tornaram em boas pessoas, simplesmente a fim de manter um testemunho de bons pagadores de impostos, pagando suas contas em dias, tendo famílias comportadas e simplesmente se adequando ao sistema, ao invés de modelar a ordem, eles estavam submetidos ao sistema e esse Leviatã que nós estamos vivendo hoje. Então, eu queria que você me ajudasse a entender, junto com as pessoas que estão aí nos assistindo, como que nós chegamos nesse ponto, e agora eu deixo com você, onde nós não temos um ministro no STF, um ministro com a nossa fé, um ministro com os nossos valores, um ministro com o nosso entendimento, nossa visão de mundo. Como nós chegamos a esse ponto onde o nosso sabor se perdeu e nós estamos sendo pisados pelos homens por conta da nossa falta de influências nesses setores mais estratégicos da sociedade? Você começou falando do Abraão de Almeida, né? Eu dei aula com o pastor Abraão de Almeida, no seminário dele nos Estados Unidos. E é interessante porque, por um lado, ele tinha uma visão tão otimista da restauração de Israel, do movimento sionista, da figueira florescer, do ermo exultar e Israel se transformar num grande jardim, como se transformou, está se transformando num grande jardim. Então, por um lado, se enxerga esse movimento de otimismo, porque nós vemos a profecia se cumprindo, indo para o seu ápice, né? Que é o Messias retornar e reinar, e por outro, o pessimismo. Então a gente não entende, se as profecias estão sendo cumpridas, e elas estão nos levando para o ápice da história, em que o Messias há de ser revelado, por que o pessimismo continua? Se nós olhamos, né, para o gráfico histórico do planeta, e nós olhamos que o planeta está melhorando, por que o pessimismo? Porque a teologia, muitas vezes, é interpretada a partir do momento histórico que nós estamos, né? As pessoas, elas interpretam a partir do seu estado de espírito. Elas não enxergam a Escritura como ela é, mas elas enxergam a Escritura como eles estão se sentindo no momento. Então, a Escritura passa a ser apenas a revelação ou a descrição do meu estado de espírito. Eu lanço na Escritura e eu começo a interpretar tudo a partir do meu sentimento, né? Mas a Escritura precisa ser interpretada a partir da linealidade profética. A Bíblia ela sai do zero, mas ela está indo para o ápice da história, né? Ela está caminhando. Então, primeiro isso, né? E essa sensação humana, essa vontade humana de especular a respeito do futuro é tão grande, né? Quando Jesus ele foi ser assunto ao céu, ele diz: ocupai-vos até que eu venha. Não é especulai até que eu venha, né? Então as pessoas, elas gostam de especular a respeito do futuro tanto, e nesses momentos existe uma frustração tão grande no interior das pessoas, como houveram na Primeira Guerra Mundial. Você falou que essa teologia dominou o século XX, porque nós já começamos em 1914, já com uma dor mundial, né? A Primeira Guerra Mundial, e depois, novamente, outra guerra mundial. Então, a teologia estava debaixo desse pessimismo, dessa dor da perda, dessa coisa que nunca se achou. Parecia que o mundo estava indo melhorando e, de repente, acontece a guerra. E
os teólogos não entenderam que aquilo era apenas um soluço da história, era apenas um tropeço daquilo que melhorava, daquilo que crescia, daquilo que estava caminhando para o seu momento melhor profético. Perfeito. O que a gente consegue perceber, Fabrício, é que a história ela tem um padrão, né? Se você consegue ver o passado, entender o que aconteceu no passado, você consegue prever o futuro, né? E nós passamos por situações como essas que nós estamos vivendo exatamente agora, né? Não da forma como estamos vivendo, né? Mas nós tivemos um conflito mundial na Segunda Guerra que parecia que o mal tinha vencido. Daí surge C.S. Lewis, o Nárnia, né? E toda aquela figura da batalha do bem e o mal do Senhor dos Anéis, do Tolkien, né? Porque é fruto do seu tempo. Eu estava vendo agora o Chris Dawson, que escreveu o livro dele sobre o julgamento das nações, que foi escrito durante a Segunda Guerra, que de certa forma influenciou muito o que ele disse naquele momento, e ele escreveu entre 1939 e 1942. E como você disse, há um ambiente onde a teologia foi gerada. Mas o que a gente precisa saber é precisamos saber se os apóstolos primitivos, os pais que iniciaram a igreja, os pais gregos, os reformadores do século XVI acreditavam na forma da escatologia, da doutrina das últimas coisas, como nós estamos hoje acreditando. Se eles acreditavam no reino de Deus, que iria prevalecer sobre o reino do mal, ou se eles acreditavam no reino do anticristo da maneira como se acredita hoje. Mas eu tenho alguns pontos para levantar, algumas bolas para levantar aqui. Eu falei sobre o STF, essa coisa da subcultura, que a gente não conseguiu salgar esses ambientes estratégicos da sociedade, e por isso muitas decisões estão sendo tomadas a mercê de uma agenda progressista, né? E eu falei um pouquinho da teologia liberal, com o Paul Tillich e outros mais, que tiraram a energia do evangelho, colocando o evangelho como se fosse uma coisa mais simbólica, não histórica, né? Os milagres não aconteceram, Jesus não ressuscitou, Adão e Eva não são personagens reais, Jonas e o peixe nem falar. E com isso o evangelho deixou de ter a sua força e o seu poder, e nós nos tornamos simplesmente cidadãos bem comportados, tentando manter o status quo, ao invés de transformar o mundo pela renovação das nossas mentes. Mas chegamos a um ponto, que é o conflito entre o evangelho do reino de Deus e o evangelho da salvação. Eu disse na minha última live agora, o nosso último discipulado, que a salvação é a porta de entrada para o reino de Deus. Então você não pode ser filho, você não pode começar nada, você não pode se enganjar se você não for salvo. É necessário que você seja salvo para entrar no reino de Deus, né? A diferença de novo. Mas a diferença, bispo, é a diferença da gente pregar o evangelho de Jesus e pregar o evangelho que Jesus pregou. Então, eles são intrinsecamente ligados, mas o evangelho de Jesus é a porta da salvação. É Deus reconciliando o mundo com Ele mesmo através de Jesus Cristo. Esse evangelho tem que ser proclamado, é o evangelho da salvação. Ele é a porta, mas a partir que você entra pela porta, e esse evangelho ele é pregado, é por isso que o apóstolo Paulo diz que a gente não devia lançar de novo os fundamentos, né? Dentro do batismo, dentro do evangelho da salvação, porque senão não há crescimento, né? Se você continuar lançando os fundamentos continuamente, você não constrói sobre os fundamentos. Então você tem o evangelho de Jesus, que é o evangelho da salvação, e você tem o evangelho que Jesus pregou, que é o evangelho do reino de Deus. Quando Jesus diz, a primeira palavra que ele pregou é chegado, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Ou seja, mude a mente, porque é chegado o reino de Deus. É hora de implantar na terra aquilo que você vai ver no céu, assim na terra como é feito no céu. Esses dois evangelhos eles precisam se conectar. E o problema é que, principalmente as pessoas históricas, elas apenas pregam o evangelho de Jesus.
elas não pregam o evangelho que Jesus pregou. Então, eles falam da porta da salvação, do arrependimento para a salvação, do que nós temos que, de nós aceitarmos essa graça incondicional e poderosa, e nós cremos nisso também, só que esse ensinamento tem que ser contínuo, o ensinamento ele tem que passar para o modo ocupação, de a gente realmente, a partir desse conjunto de ideias e de valores que estão dentro de nós, o evangelho está dentro, o reino está dentro de nós, é uma mentalidade, são conceitos, são princípios que mudam a nossa maneira de enxergar e a nossa maneira de fazer, de forma que o reino que está dentro de nós começa a vir fora de nós, porque tudo que nós fazemos é consequência desse reino que está dentro de nós. E esse é o evangelho que Jesus pregou. É o evangelho da ocupação, da transformação, de fazer o deserto florescer, de fazer a vida voltar. E é onde a gente chega, né? Que você disse, por que o STF, por que a nossa política está desse jeito? Por 2 pontos. Primeiro, porque a visão do evangelho histórico apenas queria se ater a pregar o evangelho da salvação. E a visão, a visão da escatologia nos prendeu nesse desejo de escapar da terra para o céu, porque a terra estava terrível. Então, essa convergência desses 2 infelizes fatores deram à luz hoje a gente tem uma igreja grande no mundo, mas na sua maioria não tão influente. Incrível, né? A inoperância, a gente é um gigante adormecido. Numeralmente, nós somos uma nação, né? Somos milhares e milhares. E somos incapazes de temperar, de dar sabor à sociedade. O cinema, as artes, as novelas, as emissoras de televisão. Onde estão os valores cristãos nesses montes? As universidades, as escolas. Onde estão os valores que outrora as veredas antigas, os princípios do evangelho que foram tão bem implementados? Em que ponto de ruptura nós chegamos para poder cair nos braços de um marxismo cultural, de um progressismo político, de uma doutrina radical contra Deus, contra o evangelho, contra a Bíblia? Julgamento agora tido pelo STF também, de que as bibliotecas municipais que exigiam ter uma Bíblia não deveriam mais se obrigar a isso, já que foi declarado inconstitucional os decretos de câmaras municipais que decidiram, né, democraticamente, que deveria se haver uma Bíblia dentro da biblioteca de uma cidade lá do sul do Pará, porque a maioria é cristã e eles assim decidiram. Ou seja, você não pode reverenciar e destacar a Bíblia Sagrada dentre outros livros, porque você não está obedecendo um Estado laico. Não, democraticamente a maioria das pessoas, elas não têm que ser governadas pela agenda das minorias. E é incrível, Fabrício, porque eu até entrei num bate-papo no Clubhouse, e os defensores da ideia de que realmente deveria ter a Bíblia e os outros livros lá, e que a Bíblia não deveria ter um papel de destaque, mas a Bíblia criou os valores que nós estamos pisando. Eu costumo dizer, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Sim. Então, que qualidade? Essa é uma pergunta. Que qualidade de cristãos nós estamos gerando na nossa igreja, nas nossas comunidades? Esse ambiente, esse plasma progressista esquerdista gerou muita confusão na cabeça daqueles que se afirmam cristãos e pensam com dicotomias, com dualismos, onde eles separam a ciência da religião, o espírito da matéria, o céu da terra, o eterno do temporal, e não acreditam que tudo isso tem que convergir, né, ter uma intersecção, um encontro entre esses mundos, porque Deus não criou 2 mundos, isso é paganismo. Sim. Deus não criou um mundo material e um espiritual e os dois se antagonizam. Não. Deus criou um mundo só. Pensar diferente é pensar como Platão. Pensar diferente é aderir ao epicurismo.
né? O N.T. Wright diz que foi Epicuro que criou a modernidade, onde se expulsou Deus da sociedade, né? No caso de Epicuro, eram os deuses gregos, né? Que para ele eram insuportáveis, que atormentavam os homens na vida e depois na morte. Então, há tanto paganismo na cabeça das pessoas que eles não conseguem entender que todas essas esferas, e a soberania das esferas vai falar de Abraham Kuyper, não existe um centímetro quadrado nesse mundo que Deus não possa chamar de seu. Então Jesus é o Senhor da economia, Jesus é o Senhor das universidades, Jesus é o Senhor das artes, Jesus é o Senhor da beleza, porque beleza importa, segundo Sir de que todas as coisas nesse universo devem se declinar, se dobrar diante de Jesus. Eles realmente acreditam que o nosso mundo, o nosso governo, a nossa vida se resume a viver para o céu, e não do céu para a terra, mas da terra para o céu. Então, nossas canções são canções que falam do céu. Você veio da Assembleia de Deus, e minha mãe, minha avó eram da Assembleia de Deus. Eu tive a experiência inicial no cristianismo com a Assembleia de Deus, e foi fantástico. Eu estive agora pregando na Assembleia de Deus Mãe, lá no Pará, em Belém, e foi tão fantástico estar ali, o avivamento que foi produzido, milhares de cristãos vieram a partir daquele ambiente, e eu honro muito essa herança. No entanto, a nossa ideia de escapar, de fugir, uma escatologia que reza sobre o arrebatamento, eu creio no arrebatamento, eu não sou louco, mas não como uma fuga desse planeta, mas como o Sim. dia dos santos, onde todos vão receber o corpo glorificado para governar com Jesus, e não simplesmente a tentativa de escapar daqui, porque aqui está muito ruim, né? Sim. A distorção da ideia de que nós fomos colocados aqui com o propósito de trazer os valores de Deus, como diz Jesus, ide por todo mundo, pregai, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Onde está a grande comissão de batizar as pessoas em valores, de consagrar as pessoas ao espírito do Evangelho? Nós pregamos um evangelho superficial, temos que reevangelizar a igreja, porque se nós produzimos cristãos que não largam o pecado, que continuam falando palavrão, traindo suas esposas, continuam se embriagando e ficando bêbados, nervosos, violentos, continuam cometendo crimes, né, usando drogas e coisas viciantes. Que tipo de cristianismo nós produzimos que não conseguimos salgar a sociedade, onde os índices de criminalidade numa sociedade que afirma-se ter 50%, 60% de cristãos, não é diferente de uma cidade que não existam cristãos? Então, que tipo de cristão nós estamos produzindo que não consegue moralizar, modificar os índices sociais de uma cidade ou de um país? Nós precisamos reevangelizar a igreja, Fabrício? Como reevangelizar a igreja com o evangelho do reino, né? Como você disse aí, a respeito das esferas que Kuyper falava, quando a gente nega a influência da igreja em uma esfera, nós criamos dentro dela uma entidade a ser adorada. Por exemplo, você se lembra quando estava lá o rei Nabucodonosor e, de repente, lá no seu governo, no seu palácio, ele sendo influenciado pelas pessoas ao redor, ele decide que ele precisa ser adorado. Então, ele cria uma estátua e, ao tocar da trombeta, todo mundo tinha que adorar. E o que é aquilo? Se não, adore ao Estado. Adore ao Estado, porque é o Estado que dá todas as coisas para você. Adore ao Estado, porque a figura do Estado é que vai prover, a figura do Estado é que vai te vacinar, a figura do Estado é que vai educar a sua família, a figura do Estado. Então, quando toca aquela trombeta, todo mundo se dobra, mas existia ali 3 rapazes que eles sabiam que existia uma autoridade maior sobre a esfera do governo. Eles vinham de um ambiente em Israel em que uma coisa não
era completamente, hermeticamente fechada da outra, não era separado. O rei precisava de ouvir o profeta e eles vinham de um ambiente onde isso era ligado. Então, por isso, eles não compreenderam aquilo. Como é que eu vou adorar o Estado se eu adoro a Deus? Isso não coaduna. Então, é isso que hoje a gente não entende, que se nós não influenciarmos uma esfera, nós vamos acabar adorando aquela esfera. Se a gente não trouxer Deus para dentro de uma esfera, nós vamos acabar nos prostrando naquela esfera, como hoje o brasileiro faz. Ele fica na frente da televisão 4 horas por dia se prostrando diante da esfera que ele não quis influenciar há 70, há 100 anos atrás. Então, ele se prostra diante do Estado porque nós deixamos o Estado crescer tanto e ele ficar tão vultuoso que você vai acabar dependendo em tudo dele, não tendo uma visão de liberdade aonde ele seja mínimo e a gente adore a Deus por todas as coisas, tenhamos liberdade para adorar a Deus, liberdade para correr atrás. Então, toda vez que a gente se nega a influenciar uma esfera, nós permitimos que dentro dessa esfera se crie um leviatã, se crie uma besta e que se nós não tomarmos cuidado, de repente nós estamos nos prostrando diante dessa besta, porque nós não entendemos que em todas as esferas nós precisamos de ter apóstolos, nós precisamos ter enviados, nós precisamos de ter ministros que operem naquela área para que ela se renda ao Rei dos Reis e que o reino de Deus precisa ser esse fermento que vai levedando a massa por inteiro. Né? Quando você coloca um fermento na massa, leveda por inteiro, não apenas uma parte. E esse é um princípio que nós precisamos de entender. Aquilo que nós não influenciamos, de alguma maneira, um leviatã, uma força espiritual vai acabar dominando aquela área. A Bíblia fala do Leviatã, né? A Bíblia fala da besta. Daniel, 2000 anos antes de Hobbes, né? Mais de 2000 anos antes de Thomas Hobbes, pintou um animal terrível que devorava, fazia em pedaços e pisava tudo o que encontrava. Isso representa o governo humano, né? Que escraviza o outro humano, né? Que tem como égide esse princípio de um grupo elitista, um pequeno grupo, governar sobre as massas, fazer deles massa de manobra, né? Soldadinhos de chumbo. E hoje todos esses sistemas conspiram juntos, televisão e poderes e big techs, etc. Daí surge essa visão, né? Ressuscita-se Apocalipse 13, né? Esse é um tema importante para tratar só numa live, para a gente poder esclarecer. Só que o grande ponto em questão é que aquilo que você acabou de abordar, quando nós deixamos de ter um cristianismo que salga, que tempera, que influencia, Jesus disse que o sal, perdendo o sabor, ele vai ser pisado. E por que nós estamos sendo pisados, dominados, controlados, subjugados? Porque nós não mandamos nenhum missionário, nós mandamos missionário para abrir igreja, mas não mandamos missionário para os tribunais de justiça. Não mandamos missionários para as empresas para ganhar dinheiro, para construir big techs, grandes companhias. Não mandamos missionários para ser advogados, para ser professores universitários. Porque para nós o esquema de vocação tinha sempre coisa. Se você quer servir a Deus, seja um pastor, seja um bispo, seja um padre, seja um frade, seja um abade. Mas o princípio da reforma protestante e aquilo que foi realmente requerido por Lutero e Calvino é que a vocação, o chamado de um homem, ele pode ser executado em qualquer esfera. É a ética protestante, o espírito do capitalismo, do Max Weber, que mostra que não existem duas palavras para ofício no Antigo Testamento, como se houvesse um ofício sagrado e um secular. Na verdade, a palavra secular ela é um palavrão horrível, porque não existe nada secular nesse mundo. Não existe nada secular. Só existe sagrado. E
profano, não existe sagrado e secular. Essa dicotomia foi inventada pelo iluminismo, né? E muitos acreditam que... Desse eu celebrei a presença de um ministro orando numa reunião do presidente. Alguém disse: cadê a separação do Estado? A reforma protestante rezava isso. Não, pelo contrário, né? Deus tem que estar presente em todas as coisas, porque Ele é o Senhor. Colossenses capítulo 1, Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ele é o cabeça de todas as coisas. Ele tem que ser reverenciado. Tudo que tem fôlego, a criação, a linguagem dos salmos, né? Os rios batem palmas, as florestas, as árvores o celebram, os montes o adoram. E as pessoas, bispo, tudo que tem fôlego confundem. Eles confundem isso desse Estado laico, né? Você vê claramente na Constituição americana que começa esse princípio. Não é para a igreja não influenciar o Estado, é para o Estado não influenciar a igreja. Então, assim, toda lei nesse ponto não é porque a igreja não deveria influenciar, não devia estar envolvida com o governo, não. O governo não teria poder de intervir dentro da igreja, porque a igreja ela apenas responderia a Deus e aos seus líderes que são guiados por ele. Então é mais por esse princípio do que do outro. E o contexto era a Inglaterra, com uma igreja oficial, a igreja anglicana, e o rei Henrique VIII sendo o bispo, o principal líder da igreja, o rei interferindo nos assuntos da igreja e dizendo o que a igreja podia pregar ou não. E aí eles têm 13 colônias, o que eles têm lá é cristianismo anglicano, cristianismo batista, presbiteriano, congregacional, católico romano lá em Maryland, né? E aí eles fazem o seguinte: a gente não quer uma denominação, uma igreja, comunidade das nações, como a igreja oficial aqui nos Estados Unidos, então a gente vai fazer o seguinte: a gente quer dizer separação. Que a liberdade, não existe interferência, a laicidade significa que não existe uma igreja oficial que vai tentar monopolizar o ministério da administração, da adoração, porque isso é justamente a interferência indevida, né, de uma igreja oficial dentro da cultura de uma nação. E a laicidade americana não envolvia nem outras religiões, porque estas nem existiam quando então o país nasceu no dia 4 de julho de 1776. Eles não estavam pensando definitivamente em budismo, islamismo e qualquer outro sistema de crenças. Eles estavam pensando em denominações cristãs, né? Mas, Fabrício, tem uma coisa muito interessante, duas coisas que eu quero abordar com você. Primeiro é que as igrejas que foram construídas, que foram depois chamadas de góticas pelos iluministas, elas não eram chamadas de góticas antes do iluminismo, assim como a Idade das Trevas não era o nome da Idade Média, tá? Isso aí foi uma coisa dos iluministas também. E os índices sociais daquele período eram muito superiores aos índices sociais da França iluminista, né? Que caiu na desgraça. E você está vendo que a França está se tornando... Tem gente que está dizendo: visite Paris até que antes que ela acabe, né? Eu estive em Paris em 2019, eu fiquei escandalizado com tudo que nós estamos vendo ali naquela cidade tão linda, né? Muito plástica, mas muito linda. Mas as igrejas foram feitas ali por pais que geraram filhos e foram terminadas por seus netos. Durante 100, 120 anos construíram uma catedral como a do Omo, como a Notre Dame, como a Hagia Sophia em Istambul, e que mostravam que elas foram feitas para durar e que o fim do mundo não estava para acontecer a qualquer momento, porque foram construídos grandes prédios com uma arquitetura extraordinária que deveriam durar 1000 anos, 2000 anos, 5000 anos. Então, a igreja daquele período certamente não acreditava que o mundo estava para acabar. E se acreditasse que o mundo estava para acabar como eles conheciam o mundo. E que aquilo que eles estavam fazendo, como diz o N.T. Wright, o Tom Wright, o teólogo britânico, que o que nós estamos fazendo hoje vai durar nos dias quando Jesus já estiver aqui fisicamente. Né? E outra coisa são as canções. Os hinários que eles cantavam naquele período dos puritanos ali na Inglaterra eram hinários que cantavam o governo de Deus e não o céu.
houve um ponto de inflexão onde nós começamos a cantar o céu, né? O número 2 lá da harpa. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois é do meu coração, eu para ti voarei. Então nós começamos a cantar o céu. A nossa esperança se tornou o céu, né? Sendo que nós deveríamos ter uma transformação no mundo, obviamente que quem morrer em Cristo Jesus vai morar no céu, depois Sim. vai ser ressuscitado e vai voltar para cá, porque, segundo N.T. Wright, também a vida de ressurreição não é a vida depois da morte, é a vida depois da vida após a Sim. morte. Então, depois Sim. de morto, a Bíblia diz, Daniel diz que todos vão ressuscitar do pó da terra, uns para a vergonha eterna e outros para a glória eterna. O princípio da ressurreição, que para muitos teólogos veio tardiamente, né? Que foi ali o final, depois ali do cativeiro da Babilônia, que começou a surgir fortemente essa perspectiva. A gente sabe, tem um livro do N.T. Wright fantástico sobre a ressurreição do Filho de Deus, 700 páginas só para tratar do assunto da ressurreição. Sim. E ainda não tem cota. Mas a questão aqui que eu quero abordar, a partir desses 2 pontos, é igrejas feitas para adorar, canções que cantavam o governo de Deus, conforme a oração de Jesus, venha o teu reino, faça-se na terra como no céu. E mais uma coisinha, um detalhe. O confronto entre altares, de tronos, de poderes, onde os pagãos começaram a falar sobre o Godspell. Segundo o Randy Clark, ele me disse que essa expressão surgiu porque os pagãos viram que o feitiço do Deus cristão era superior ao feitiço dos deuses pagãos. Isso numa linguagem de pagão. Nós não estamos falando que Deus faz feitiço, porque feitiço é uma coisa iníqua. Nós estamos dizendo que na linguagem dos pagãos, a força espiritual por detrás do evangelho era muito superior a todos os deuses que eles habitavam em suas regiões. A gente tem a história do Domingos, que vem dos dominicianos, dominicanos, né? Que é uma ordem sacerdotal católica, que conta a história de como ele amaldiçoou o carvalho de Thor. Eles despojaram os panteões, chegando em toda a Europa com o evangelho que era pregado e demonstrado com sinais, prodígios, milagres, ressurreição dos mortos. Então, havia uma guerra de altares. Nada foi estabelecido facilmente. Sim. O inimigo não deixa facilmente uma cidade. Ele não deixa facilmente um país. Então, tudo treme. Quando tudo começa a estremecer, é porque está tendo uma batalha nos céus, uma mudança espiritual significativa. Você acredita que nós estamos vivendo isso aqui no Brasil? Uma guerra de tronos, uma guerra de domínios, e que tudo está tremendo porque existe algo para acontecer ali no limiar, ali na frente, um pouquinho mais adiante, nós vamos ver alguma coisa como a história mostra, né, essa repetição do padrão de um Deus que intervém? Eu acredito que nós estamos caminhando para que a igreja retorne à influência que ela já teve de uma forma ainda mais poderosa. Eu tenho visto isso, a quantidade de professores universitários cristãos hoje, apenas que eu conheço da igreja, como que eu vejo que pós-doc e pessoas com doutorado, e entrando no mundo acadêmico, e fazendo eu vejo na igreja a quantidade de pessoas que estão passando para ser juízes, para ser promotores. Então eu vejo o que Deus está fazendo. Aonde nós não influenciávamos, estamos começando a influenciar. E eu acredito que se nós continuarmos a pregar esse evangelho continuamente, e inculcarmos na mente das pessoas que o chamado delas é a sua vocação, o chamado delas é aquilo que elas fazem, e se esse evangelho do reino for proclamado sem cansaço, entendendo que talvez nós não venhamos a ver agora no início, mas nós vamos ver ainda nessa geração uma transformação. Eu creio que na minha geração eu vou ver uma mudança que vem por debaixo, uma coisa que é imparável. E eu creio que Deus
que isso é um fermento poderoso da parte de Deus e que não vai parar. Nós precisamos de pregar o evangelho dessa forma, crendo que Deus está fazendo algo em precedente, que Deus está se movimentando na Terra, no planeta Terra. Quando eu olho para o que Deus está fazendo nos Estados Unidos, quando eu olho para o que Deus está fazendo no Brasil, é a primeira vez. Nós nunca tivemos 3 ministros pastores. Nós nunca tivemos isso na história. Hoje nós temos 3 ministros. São 6 ministros? 6 ministros cristãos, 3 pastores. 3 pastores. Então, nós estamos vendo algo novo. É claro que haveria uma colisão. Quando nós olhamos para o que está acontecendo no Brasil, a gente precisava ser muito, mas muito... pessoas que não achavam que ia ser uma colisão simples, com um pensamento simplificado. Não, há uma colisão, há uma guerra de tronos, como você diz. Nesse momento, há algo colidindo no mundo do espírito, há algo colidindo, mas é imparável. É imparável. O que Deus está fazendo é imparável. É algo que vai crescer. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Não dá para ler a Bíblia sem ser otimista. Quando nós olhamos para os profetas, olhe para qualquer profeta do Antigo Testamento, olhe os últimos capítulos de todos os livros proféticos. Vai lá para os últimos capítulos de Isaías, vai para os últimos capítulos de Jeremias. Você pode... A profecia pode ser de juízo, mas ela termina com esperança. Vá para os profetas menores. O último capítulo dos profetas menores, todos é sobre esperança. É que por mais difícil que o momento esteja, Deus está nos levando para o ápice da história. E o ápice da história é um ambiente onde todas as coisas vão convergindo para que o rei venha sobre essa terra e reine sobre todas as coisas. E nós estamos participando desse ponto de inflexão histórico e nós vamos ver o reino de Deus expandindo, preparando esse ambiente para receber definitivamente o Rei dos Reis. Incrível. Fabrício, ouvindo você, eu me inspiro tanto quando eu te ouço. A palavra disrupção, ela é sinônima de imparável. Quando você pensa em tecnologia, o que eles chamam de disruptivo é algo que ninguém pode impedir de acontecer. E a disrupção, ela sempre acontece fazendo uma grande bagunça. A disrupção, ela não é educada. Ela primeiro joga o velho no chão para criar o novo. Então, isso está acontecendo tecnologicamente, né? A disrupção é uma palavra muito usada em tecnologia. Sim. Né? Mas isso é uma coisa muito espiritual, no sentido de que o velho... Eu falei hoje sobre... eu esqueço as coisas passadas, né? Porque eu vos anuncio coisas novas antes que elas aconteçam. Cantai ao Senhor um novo cântico, e o Senhor se armará como um valente e derrotará os inimigos. Uma nova canção que faz Deus se mover como um guerreiro e colocar os inimigos no seu lugar, né? Essa coisa do Godspell, quando ele se manifesta e as forças que se antagonizam, os tronos, os altares, porque é uma batalha de adoração. Mas quando nós pensamos nessa disrupção, nós pensamos numa grande bagunça. Quando Jesus fala guerras, rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos, o início das dores, alguém me perguntou, nós estamos vivendo o início das dores? Eu falei, a gente está vivendo o fim das dores. Porque o que Jesus rezou ali foi sobre o século dele, do ano 70. Porque o que nós estamos vivendo hoje, depois de 2000 anos, já é as dores de parto para o nascimento. E o que nós vamos nascer? O que vai nascer? Está na hora desse bebê nascer. Hein, Jota, se você fosse um israelita no Egito, e se você, quando o vento de Deus bateu e trouxe ali os gafanhotos, se você tivesse uma visão pessimista, você ia achar assim, rapaz, já estava ruim, agora ficou pior, mas você precisava de entender que tudo aquilo era para te libertar da terra do Egito. Então, nós estamos vivendo momentos agora que são simplesmente um tempo de libertação desse tempo para um novo tempo.
A estação está mudando, nós vamos entrar em uma outra fase. Então, a gente não pode ser o povo israelita. Ah, pastor, mas Israel passou pelas mesmas dores que o Egito passou até que chegasse na área das chagas, no corpo das pessoas. Israel não passou. Na morte do primogênito, Israel não passou. Então, existe convulsões mundiais que esse mundo vai ser exposto para se dar à luz a um novo tempo, a um novo momento. Então, esse tempo que nós estamos passando é apenas uma convulsão, é apenas a terra nos expulsando para sermos libertos, para a gente entrar, para possuir aquilo que é nosso por herança. Então, eu creio que isso é como as pragas do Egito, é simplesmente um tempo desafiador para que a libertação permanente aconteça. Eu cito de novo o N.T. Wright, eu tenho sido muito inspirado, estou lendo tudo que ele escreve, e ele diz que a humanidade inteira está tendo seu êxodo, e que 7 pragas, 7 cálices da ira, 7 trombetas, representam aquilo que foi as 10 pragas lá no Egito, no nível mundial, onde Sim. O que está acontecendo no mundo é simplesmente esse expurgo, essa libertação, essa transformação da realidade. E é o profeta Malaquias que diz: naquele dia eu vou fazer separação entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Então, existe na consumação dos séculos uma polarização. Nós temos ovelhas e cabritos, bons peixes e maus peixes, joio e trigo sendo separado. Então, nós estamos vivendo realmente as dores de nascimento. E estamos para a questão da grande tribulação, que é tão abordada, né, pelo pessoal. Historicamente, se a gente for fazer uma análise realmente hermenêutica bíblica, nós temos que entender que aquilo tudo ali aconteceu, né, com a invasão de Tito, né, com a destruição do templo, com a diáspora, né? Então, há muitas pessoas querendo reviver aquela profecia, né? De maneira que uma profecia bíblica pode se repetir na história, ainda que ela tenha se cumprido, da maneira como está escrito, não, né? Orai para que a vossa fuga não seja no sábado, quem estiver nos campos, fujam, não volte para a cidade. Os cristãos sabiam tanto daquilo que os cristãos que estavam fora de Jerusalém e viram os exércitos romanos cercando a cidade, foram para a Jordânia, foram para Pela, estabeleceram uma comunidade ali, e fugiram de verdade, porque eles sabiam que, na linguagem rasteira e popular, o bicho ia pegar. E a Bíblia fala que o sangue de todos os justos, desde Abel até Zacarias, que foi morto ali no altar, seria cobrado daquela geração. Aquela geração iria ver o julgamento. Você vai ali em Roma, você vê o arco de Tito, e você vê os judeus com a menorá sendo arrastados, e Flávio José vai dizer que 97 mil judeus foram escravizados, e 1.100.000 judeus foram mortos durante aquele período, que foi um período, segundo a Bíblia, que não se repetiria na história da maneira como aconteceu, né? As pessoas vão dizer, mas e o Holocausto, né? As comparações existem explicações para poder falar isso. Aqui nos falta tempo para poder explicar. Mas os romanos tinham um exército de mercenários contratados. Os rumores de que os judeus estavam pulando os muros, fugindo com pedras preciosas, engolindo, trouxeram um massacre de judeus que eles rompiam, abriam. Há tantas histórias, aquela história de Ai das grávidas, das que amamentam, as mulheres que, quando Jesus estava sendo levado na Via Dolorosa, batiam no peito e choravam, Jesus para e fala: mulheres, chorem pelos vossos filhos, porque se fazem isso sob o lenho verde, o que farão no lenho seco? E os filhos daquelas mulheres estavam em Jerusalém quando o general Tito invadiu, e toda aquela profecia do capítulo 24 de Mateus estava ali se cumprindo. Então, existe um livro fantástico, Escatologia Vitoriosa, que mostra isso com detalhes,
Mas, Fabrício, para terminar, a gente já tem aqui uma hora, quase uma hora que a gente está se falando. A gente tem desafios para enfrentar, né? Há muitos desafios à frente. Hoje eu estava com uma dessas autoridades, é incrível, uma autoridade, um desses ministros, falando assim: a gente está orando por tudo, está ungindo tudo aqui. O cara todo crente, assim, aqui não dá para vencer se não for com Deus, entendeu? A conversa Sim, dos caras a gente precisa de Deus, né? E sim, eu sou aqui de Brasília e já vi outros cenários e conheço muito bem a quem sim, eles invocavam outrora, né? Eram outras forças, né? Pediam ajuda para outras entidades, né? E não ao Criador, excelso bendito. Nós realmente vivemos uma mudança, nunca tivemos isso no Brasil como temos, e isso está causando um verdadeiro tumulto no mundo espiritual. Há realmente algo acontecendo na nação. Não está fácil. E eu disse hoje na mesa com alguns amigos: olha, a verdade é o seguinte, olhando para a história, ela se repete em padrões. A sabedoria está em discernir padrões. Existe um padrão. E o padrão é: nós vamos sofrer, mas nós vamos vencer. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, nós vamos superar isso, mas nós temos que lutar. Nós não podemos entregar os pontos e nós temos que vencer com as armas certas. Para finalizar essa questão de fim do mundo, o mundo não vai acabar, né? Há três palavras para mundo no Novo sim, Testamento: oikomenede, oikomenica, que foi traduzido por ecumenismo, que significa fim do mundo. Ecumenismo não tem nada a ver com isso, significa mundo dos homens, desculpa. Mundo dos homens, né? Está lá em Apocalipse, esse termo, é uma palavra pouco usada, mas existem duas palavras muito usadas, que é cosmos e aion. Cosmos, Deus amou o cosmos, de maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aion, que fala de tempo. Se cosmos fala do planeta ou de espaço, aion fala de século. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Jesus é o Senhor desse século e do vindouro. Só que esse século ele está sendo substituído pelo novo que está surgindo. O mundo vindouro de Deus, o novo século de Deus, está invadindo o nosso mundo. E isso está acontecendo com colisões. Eu disse: o novo céu e a nova terra não é outra terra. A palavra é Ragnos, que não significa outra, senão seria neon. Neon seria outra terra. A palavra significa a mesma restaurada. E como diz o livro que nós estamos lançando, um dos textos principais que diz que os céus aguardam Jesus até a restauração, até o tempo da restauração de todas as coisas. sei. Senhoras e senhores, todas as coisas serão restauradas. Nós estamos, Amém. como dizia o Dr. Miles Monroe, voltando para o paraíso, voltando Sim, para o Éden, voltando para a perfeição. Aqueles anjos que estão guardando com espadas revolventes o caminho da árvore da vida vão dar espaço para que todos nós possamos comer da árvore da vida e sermos de fato assim imortais, né? Fazendo uma escolha não de ser anjos caídos. Imagina se a gente tivesse comido da árvore da vida em pecado, seria um sim. negócio terrível. Então, até a própria morte foi uma maneira de Deus impedir que a gente fosse seres Highlanders, né? Cheios de traumas e vivendo a vida toda que não pudesse morrer. A verdade é que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Obviamente que o juízo virá. Os cálices se derramam sobre os Sim, impérios do mal. E a minha oração tem sido muito ousada, né? Pedindo para Deus para realmente julgar as potestades que estão infernizando a vida do povo. Nós sabemos que ainda haverá muita dor, muito sofrimento, mas nós sabemos que tudo isso aponta para o nascimento. As dores de parto apontam para o filho que vai nascer. E o que vai é um novo céu e uma nova terra. amém. Oi, Fabrício. Oi, amigo. O fato é que tudo que pode ser abalado será abalado para que apenas as coisas inabaláveis permaneçam. E há uma tempestade, ninguém nega o fato que ela existe, mas nós estamos atravessando
nós estamos indo para o outro E lado. Deus faz seu caminho na tormenta, né? A palavra do Novo Testamento para esperança é derivada de uma palavra que significa antecipar. A palavra é elpos. As palavras indicam a expectativa de alguma coisa boa. É justamente o contrário da angustiante ansiedade pela qual está por vir, mas a certeza confiante que a alegria virá ao amanhecer. Amém. O choro dura uma noite, mas eu sinto informar você que o amanhecer está chegando. Nunca está tão escuro como quando está prestes a amanhecer. O texto que eu li hoje de Isaías 42 fala as coisas velhas passaram. Eu vos anuncio coisas novas antes que elas aconteçam. Portanto, cantai uma nova canção. Que nós possamos cantar um novo som, uma nova música, Amém. não da murmuração, não da reclamação, não da queixa, e não dos vaticinadores do caos, não do anticristo, da besta, do falso profeta. Há tanta gente vidrada nesses temas, mas sobre o governo e o reino de Deus que está vindo, sobre as colisões que vão acontecer necessariamente, porque o inimigo não vai largar o osso fácil. O valente bem armado guarda os seus bens, até que o mais valente chega e despoja ele de todos os seus bens. Jesus veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. A colheita do Cordeiro não são somente almas que vão para o céu. São sistemas. Nós não devemos salvar somente pessoas, devemos salvar a cultura. Devemos salvar os reinos desse mundo, se tornaram do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os tronos se põem no céu e julgam os governos malignos. E a Bíblia diz que os reinos desse mundo, debaixo desse céu, serão dados aos filhos dos santos do Altíssimo. Vai lá, Daniel capítulo 7, verso 18. Sim. Daniel capítulo 7, verso 27. Uma pedra cortada sem auxílio de mãos, no dia desses reis, é levantada, derruba todo aquele governo e vai enchendo, é porque o reino de Deus é progressivo, ele vai aumentando sistematicamente até encher toda a terra, como o fermento que posto na massa vai levedando toda a massa, como um grão de mostarda que plantado, o menor das sementes, se torna um arbusto onde vem se aninhar as aves dos céus. Então, o reino de Deus está em crescimento. O mal está crescendo? Sim, mas o bem, a luz está crescendo mais rápido do que o mal, diria Harold Evelyn. Se o reino das trevas está usado, o reino de Deus muito mais, e desponte e resplandece, porque vem a tua luz, as trevas cobrem a terra, mas sobre ti está nascendo a glória do Senhor. Há um Armagedon em curso. Ele não é uma batalha no Monte Megido, no Vale de Esdrasalon, ou do Vale de Jezreel. A União Soviética não é esse reino do norte que vai invadir Israel, mas sim, há um grande conflito que está acontecendo, é a insurreição de todos os deuses, de todos os panteões, tentando se afirmar sobre o Cordeiro, e Deus ri e zomba de todos esses juízos da terra. E ele diz: pede-me, te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Governa no meio dos teus inimigos. Então, quero dizer a você que está nos assistindo, governa no meio dos teus inimigos. Que você governe no meio da oposição. Que você governe no meio da tribulação. Que você governe no tempo da escassez e da falta, que você prospere. Que a sua folha não seque nem murche, mas que no ano da sequidão você dê muito fruto. Jeremias capítulo 17, versos 6, 7 e 8. Então, que você possa viver para ver a bondade de Deus na terra dos viventes. Fabrício, muito obrigado. Suas últimas palavras. Amém. Tamo junto, amigo. Tamo juntos. E você disse tudo. Nós estamos aí participando da glorificação do Filho de Deus. Nós somos esses homens e mulheres que vamos trazer ao Filho de Deus o fruto do penoso trabalho da sua alma, para que ele fique satisfeito e olhe sobre nós com seu favor e direcione a nós o seu cetro de justiça, e nos favoreça. Amém. Eu creio na vitória de Deus no tempo e no espaço. A vitória de Deus não é na eternidade. A vitória de Jesus
nesse planeta onde ele foi crucificado, no tempo, no espaço e na matéria, onde essa estrutura de matéria será transformada em uma nova fisicalidade glorificada. Estamos na espera disso e todos nós vamos viver essa manifestação. Estou convosco todos os dias e o Filho de Deus se manifestará, porque ele já está conosco todos os dias até a consumação do século, mas um dia ele se manifestará. Então, todo olho verá, até quantos o transpassaram, como um relâmpago do Oriente ao Ocidente, e a sua glória vai encher a terra como as águas cobrem o mar. Muito obrigado, Fabrício. Obrigado a todos que nos assistiram. Amém. Amanhã eu tenho um live meio-dia com Johnny Aylon, o autor desse livro, um sujeito incrível. Tenho à noite com o Marcelo Toschi, às 10, e também tenho no sábado com Vishal Mangalwadi. Obrigado a todos. Um beijo no coração.